as pessoas ficam surpresas, mas tem fobia de tudo. E o problema nunca é... Então conta uma fobia bem fora de esquadro, bem atípica. Uma, duas, sei lá. Essa primeiro que a gente fala, né? Não vai voltar de onde? Porque não vai para lugar nenhum. Porque eu faço a hipnose, a pessoa vai estar naquele lugar. Mas ela acho que a pessoa pensa em voltar. Eu sei, mas a gente usa isso, né? Sabendo que hipnose, a gente precisa de concentração. Você está concentrado, Marquinhos? Estou tentando. E você também concentrado. Tá comigo? Opa! Se deixasse aqui, a gente ficava conversando aqui e acabava que não abria isso daqui, né? Tudo bem, gente? Mais uma quinta-feira, nós estamos chegando aqui para mais um podcast. Hoje eu estou animado, porque quando eu era criança eu cantava uma música, a gente via cantar uma música isso lá na minha terra, né? Eu sou carioca da gema do ovo. Eu sou mineiro de Minas, mineiro de Minas Gerais. E hoje nós estamos recebendo aqui uma carioca. O carioca Poços Caldense já, mas é uma carioca, né? E nós vamos bater um papo bacana. Fica por aí, porque você vai gostar da nossa conversa, assim como tem gostado, né? Aliás, eu quero agradecer o retorno de muita gente, né, no nosso podcast, assim como tem gostado da nossa conversa, as anteriores. Então, toda quinta-feira nós temos um programa novo, toda quinta-feira nós temos algo novo, um papo diferente, né? Um podcast diferente para você. Então seja bem-vinda, muito obrigado, você, meu amigo, minha amiga, todos aí, um forte abraço. Está começando aqui mais esse podcast Café com Manteiga, né? Quero agradecer aqui a companhia de Evolib Kombucha, o chá fermentado, o chá que blinda e protege nosso intestino e nos dá, né, momentos e momentos de muito bem-estar no nosso dia a dia. Eu quero agradecer também o pão de queijo Xodó de Minas, o sabor diferente do pão de queijo, a tradição do pão de queijo mineiro e o café caldense, claro. Se você comer um pão de queijo e não tomar um café, não tem qualidade, né? Então você toma um café de qualidade e complementa essa mesa sua aí com o café caldense, que é o café das nossas montanhas, é o café que tem cheiro, gosto, porque ele é puro, é o verdadeiro café, tá ok? E agradecendo, claro, mais uma vez a sua companhia, o Lucas Cris está comigo por aí, tá? Bom, nós estamos no Spotify, no Deezer, nós estamos no Facebook, nós estamos em tempo integral no Instagram também, você pode compartilhar com a gente, né? Você pode dar o seu like, nos acompanhando e principalmente, como eu disse aqui, compartilhando com todos aí, tá bom? Muito bem, hoje esse assunto que nós estamos trazendo aqui, um assunto diferente, um conteúdo diferente. Eu quero começar assim, porque muitas vezes, isso acontece com todos nós, muitas vezes nós estamos no meio de uma multidão, às vezes nós estamos na rua, às vezes nós estamos numa festa e completamente perdidos, nós estamos num outro mundo, né, completamente solitário, embora no meio de muita gente. E hoje, não vou nem dizer nós, o mundo sofre hoje assim com ansiedade, depressão, né, algum tipo de trauma, uma fobia, inclusive a fobia social. Tem gente que tem fobia de tudo, né? Tem fobia de altura, fobia de multidão, tem fobia de atravessar a rua, cada um tem a sua fobia. E todo mundo tem uma fobiazinha pequenininha, mas todo mundo tem. E alguém tem uma fobia que chega a atrapalhar o dia a dia, né? Bom, e nós estamos recebendo aqui então, para falar disso com a gente, nós vamos falar de hipnose. A princípio, muita gente... Quem conhece hipnose, nós já conversamos com o Lucas, ele já conhece, né? Falou até de auto-hipnose aqui. Mas tem muita gente, como eu sou leigo, completamente leigo, nunca fui hipnotizado, então não sei qual é a ideia que você tem de hipnose. Mas você fica por aí, né? Vai assistindo, vai ouvindo, né? E nos assistindo que você vai saber, né, exatamente isso. Nós vamos falar de hipnoterapia, né? Que é a terapia da hipnose. É mais ou menos por aí. Então, eu estou recebendo aqui, aliás, com muito prazer, a Elza Vaz. Tudo bem, Elza? Tudo bem. Tudo legal? Bem, Marquinhos. Aqui também. Então, pra mim também. Grande prazer. Que bom que você veio, você tirou esse tempinho pra gente aí, né? Muito obrigado, viu? Aqui diz o seguinte, que você é formado em Direito, o Direito Convencional, né? Sim. Pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e é pós-graduada em Direito Sistêmico, né? Sim. Daqui a pouquinho você vai explicar para a gente exatamente o que é esse direito sistêmico. E você também tem uma formação na mais conceituada instituição de hipnoterapia do mundo,
você vai falar... a Omni, a Omni, né? Que eu queria que você falasse também. Então, eu acho que para a gente começar, Elza, eu queria saber, porque você me falou que é do Rio de Janeiro, Carioca da Gema, né? Você é de que bairro lá no Rio? Botafogo. Botafogo. É torcedor do Botafogo também? Não, Flamengo. Você sabe que você é flamenguista, né? Sou. Timão, né? Meu segundo time, viu? Você Qual sabe primeiro? O meu primeiro é o Corinthians. Tá. São ali... Tá indo. Tem uma semelhança, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu estive no Rio de Janeiro, uma época, isso eu me lembro o ano, foi em 1983, 84, mais ou menos por aí. E eu fui resolver um negócio no Rio de Janeiro e acabou que eu trabalhava numa multinacional aqui. E fui lá para resolver uns negócios lá de trabalho e tal. E acabou que não deu para eu vir embora. Então eu fiquei na casa do angolano que trabalhava comigo aqui, que tinha muitos engenheiros, geólogos que trabalhavam nessa empresa que eu trabalhava, que era a Empresa Nucleares Brasileiras, a Nuclebras. Isso lá naquela época. Eu trabalhei nessa empresa. E daí eu fiquei em Botafogo. Em Botafogo, isso que eu ia perguntar, em Botafogo. Fiquei em Botafogo. E conheci o bairro lá. Acabei... Aí no outro dia de manhã nós íamos embora, né? Saímos, demos uma volta ali, etc e tal. Até porque não estava muita moleza passear à noite por ali, né? Tem uns isso lugares na ali. década de 80 já não era moleza? Já não era. Você sabe que em 1900 e... Só para ilustrar aqui, em 1973, 74, eu tinha 16, 17 anos, e minha família morava lá no Rio, eles moravam em Copacabana. Então a gente ia muito para lá. Morava na Nossa Senhora de Copacabana, ali perto de Santa Clara, mais ou menos por ali, né? E daí a gente ia muito para lá. E teve um dia que, naquela época, me tomaram o relógio, me tomaram o cigarro e me deram uns tapas na nuca ainda. Meu Deus! Isso em 73. Quer dizer, era moleque, né? E outros moleques que fizeram isso. Mas mesmo assim era bem menos violento. Não. Isso aí aconteceu, foi um caso, né? Naquela época, né? Mas era uma coisa muito tranquila. Essa violência que não, e depois a gente, por exemplo, a gente ia na praia, assim, deixava a roupa, as coisas, o cigarro, deixava então, tudo, era muito tranquilo. Isso foi um caso atípico daquela vez. Né? Agora hoje já mudou bem a história, né? Se bem que não é privilégio do Rio isso daí, né? Nós aqui o Brasil todo, né? As capitais, de uma maneira geral, tá passando por isso, por essa situação, né? Tá. E me diga uma coisa, antes, a tua infância, como é que foi no Rio de Janeiro? Tua família é de lá do Rio? O que você fazia no Rio antes de você passar pela Universidade do Rio, Estadual do Rio? Eu cresci no bairro de Botafogo mesmo, né? Assim, um bairro muito agradável. Sim. Sempre também frequentei muito praia. Na Urca, Praia Vermelha, ali, gostava muito, né? Assim, frequentei muito o Clube do Flamengo, nadei no Flamengo. Então, infância, adolescência normal, ali de... E você chegou escola, a trabalhar com o que no Rio balé. Antes disso? Você trabalhava lá, não? Só estudava? Antes da época do direito, você fala... Eu também estudei, estudei arquivologia, trabalhei na área de arquivos também, antes de entrar para o direito, né? Isso é muito antigo. Foi a minha primeira formação e aí depois eu larguei e fui estudar direito. Aí estudei direito lá na UERJ. Né? Mas eu trabalhei na Dataprev também, lá em Botafogo, na área de arquivo. Mas você exerce a profissão de advogada, não? Eu sou advogada, eu tenho minha inscrição na OAB, mas desde que eu vim para cá, eu exerci um pouco. Eu, inclusive, tive a minha inscrição da OAB daqui de Minas por um tempo. Eu fui bem atuante na OAB, eu trabalhei com direito sistêmico na OAB. Né? A gente fez um trabalho que a gente criou uma comissão de direito sistêmico. O que é o direito sistêmico? Eu ia te perguntar isso depois, mas já que nós estamos no assunto... Então, porque assim, eu fui migrando do direito para a área de terapias, né? Então, assim, no direito, eu fui buscando entender melhor a questão da resolução de conflitos, da mediação e procurando entender a mente das pessoas, né? O que leva as pessoas a brigarem, o que a gente pode fazer para ajudar a solucionar. Então, eu estudei PNL, comunicação não violenta, esse tipo de coisa. E acabei indo para o lado das constelações familiares.
E tem um juiz, inclusive esse juiz esteve aqui recentemente aqui em Poços, fazendo um trabalho na OAB também, que ele faz um trabalho grande, ele trabalha com as constelações familiares dentro do judiciário para a resolução de conflitos. Tá. Então, isso seria o direito sistêmico, porque foi ele que criou essa denominação, direito sistêmico. Esse trabalho foi construído por ele a partir da filosofia das constelações familiares. O que é a constelação familiar? Que é um trabalho terapêutico, basicamente terapêutico, mas depois eu vou te explicar, né? Sim. Que ele foi criado lá na Alemanha por um alemão chamado Bert Hellinger. E o Bert Hellinger desenvolveu uma filosofia e um trabalho que, na verdade, no final da vida até ele considerou não só terapêutico, ele considera como uma ajuda de vida, porque é uma forma de enxergar. A gente observa dinâmicas do sistema familiar. Né? E essas dinâmicas do sistema familiar, se elas estiverem em desequilíbrio, elas causam vários sintomas, como, por exemplo, conflitos, como problemas emocionais, como problemas de saúde, problemas dentro de uma empresa. Então, a constelação familiar, ela pode ajudar em questões dentro de empresa, pode ajudar pessoas que estão com problemas de saúde, problemas emocionais, por isso que é considerado terapêutico. Né? Então, assim, é um trabalho que eu faço também, e não só na área do direito. E na área do direito se mostrou muito eficaz para a resolução de conflito. Esse juiz, ele atua na Bahia e ele tem um trabalho já antigo, já tem acho que 10, 12 anos. Legal, aqui. Um trabalho bem consistente. PNL, PNL. O que é o Programação Neurolinguística. Ela tem uma relação forte com a hipnose também. Ela veio ali do trabalho do Milton Erickson, foi desenvolvido, agora eu não me recordo, eu esqueço, acho que é Richard Bandler, eu não lembro agora o nome dos dois que desenvolveram a PNL, e eles desenvolveram através da hipnose também. É um trabalho que veio da hipnose, é um trabalho de estudo da mente, né, de uma outra perspectiva também, dentro da nossa mente. Porque quem não conhece a hipnose, antes de entrar na hipnose, aqui é o seguinte, né, que se vocês têm uma especialização em fobia social e bloqueios emocionais. É isso? Você pode explicar melhor essa fobia social, ou seria aquela fobia que eu falei no início? Né? Fobia de estar no meio de uma multidão, fobia de enfrentar uma multidão, então, é isso? Quando você falou perdido na multidão, né? E completamente sozinho, desnorteado. Né? Exatamente. Essa sensação de estar sozinho é a sensação, na verdade, de você viver preso em emoções que ninguém compreende. Né? Assim, às vezes você está vivendo uma dor, você está vivendo uma angústia, você está vivendo uma ansiedade ou uma fobia que outras pessoas às vezes acham que é frescura, até uma própria depressão, né? As pessoas não entendem o quanto aquilo te faz mal. Então as pessoas falam, isso é frescura, às vezes riem. No caso da fobia é muito comum. Porque não, as pessoas acham graça. E às vezes a pessoa, quando ela tem um tipo de fobia, quando ela tem uma depressão, ela fica meio reclusa, né? E às vezes as pessoas, essa pessoa passa fechando, ela vai se fechando, ela vai se isolando. Passa por antipática, essa pessoa é antipática, mas você não sabe o que está acontecendo ali. Né? A dor que essa pessoa está carregando, a gente não sabe. E isso é tratado através da hipnoterapia. A constelação também, mas a hipnoterapia é bem direta, bem eficaz. Tá. Assim, eu posso te contar vários casos de fobias bem interessantes, assim, que eu já tratei, se você quiser. Tipo, claro. Olha, as pessoas ficam surpresas, mas tem fobia de tudo. E o problema nunca é... Então, conta uma fobia bem fora de esquadro, bem atípica. Uma, duas, sei lá. Olha, hoje mesmo, recebi uma pessoa
lá no meu consultório que tinha fobia de cachorro, mas ela não tem medo do cachorro vir morder. Ela tem medo do cachorro vir cheirar. Ela tem medo do cachorro vir quer dizer, espero que a gente está trabalhando, ela vai estar superando isso, mas assim, medo do cachorro vir cheirar, vir lamber, mas é um medo, a gente acha engraçado, mas é um medo assim, que ela contando e a gente fazendo a regressão na hipnose, ela se sente desesperada, ela chora, e as pessoas falam, vem cá, passa a mão no cachorro, ela se tranca. Já teve episódio dela se Isso trancar. Quer dizer o seguinte, se vier um pitbull pro lado dela, ela não tem medo da mordida, ela tem medo do cheiro. Ela tem medo dele ficar. E se vier um cachorrinho desse tamanhozinho também. Ela falou, se for um filhotinho, um bebezinho que nem abre o olho, também tem medo. Então, assim, você vê, a nossa mente cria. Coisa, né? A nossa mente cria esse tipo de coisa. Por algum motivo, a mente dela criou que aquilo ali era desconfortável, que era perigoso. Então, já tratei. Vamos ver mais uma fobia aí. São coisas diferentes, né? Eu tô falando mesmo porque são coisas curiosas, né? Sim. Uma pessoa com fobia de velocidade, assim, é uma coisa diferente também. De velocidade? Então eu tenho essa fobia, que eu tenho medo de velocidade. Mas assim, ela tem medo assim. Se ela estiver dirigindo, ela não tem medo. Mas se outra pessoa estiver dirigindo, começar a acelerar, e se for numa descida, pegar um embalo, ela tem medo. Aí que a fobia pega mesmo. Aí ela tem medo de andar de avião, porque ela tem medo dessa sensação de velocidade. Ela não tem medo da altura, mas ela tem medo da sensação de velocidade. Olha que interessante. Interessante, Porque o avião, às vezes a pessoa tem medo de ficar ali presa, ou a pessoa tem medo do avião cair, mas ela não tem medo do avião cair, ela tem medo da velocidade. Engraçado, realmente. Já tratei aí já veio fobia de cobra, fobia de peixe. Essa é bem interessante. E essa a gente tratou. Eu fiz o tratamento com ela. Ela mora em Brasília. Fiz tratamento completamente online e com uma sessão a gente conseguiu tratar. Uma sessão? Uma sessão. Esse que é o legal da hipnose, que é muito rápido. Então, mas isso vai de caso para caso e de pessoa para pessoa, né? Claro, porque eu falo muito isso, que as pessoas têm uma expectativa. Eu vou resolver minha vida em uma sessão. Calma, essa não é assim a regra, mas é como acontece, com uma certa frequência da gente conseguir. Então nós podemos dizer que da pessoa. A hipnoterapia nós podemos dizer que ela é uma ferramenta na hipnose para tratar as pessoas, porque eu até deixei anotado aqui, razão e emoção, tá tudo ligado, né? Sim. Como é que você pode então, assim, é interessante decifrar falar sobre a gente falar um pouco sobre a mente, né? Assim, a gente pode dividir a mente dentro de um esquema didático, assim, né? Para a hipnose, ela seria uma parte inconsciente que para a hipnose, né? Para a psicologia é diferente, mas para a hipnose, esse inconsciente, ele é aquela parte da mente que rege nossos batimentos cardíacos, nossas funções vitais. Então, ali a gente pode querer, né, conscientemente controlar, mas a gente não controla, né? Nosso batimento cardíaco, nossa digestão acontece e a gente não está fazendo outras coisas e a gente não tem controle sobre isso. Então, seria totalmente inconsciente. O consciente e o subconsciente. Então, o consciente é aquela parte que a gente se percebe, né? A gente está aqui conversando, a gente está raciocinando, estou aqui trabalhando a minha memória, você trabalhando a sua memória, né? A memória funcional. Mas a gente tem uma memória que é de longo prazo, que às vezes a gente faz regressão através da hipnose e a gente acessa essas memórias, que são memórias de bebê, são memórias que pessoas... Mas você faz uma regressão através da hipnose, é isso? Isso. A gente tem técnicas, a pessoa vai entrando num estado de relaxamento e a gente vai trabalhando e aí a gente traz essas emoções e as lembranças que estão associadas a essas emoções. Então, se o trauma foi ali, já teve pessoa assim, que veio
lembrança de recém-nascida. Então, o trauma foi ali, eu tô com frio, tô chorando. A pessoa vai vendo aquilo ali, então se teve um trauma ali, ela acessa aquela emoção e vem aquela memória. Entendeu? Pessoas que, às vezes, situações intrauterinas também, muito interessante. Tratei uma pessoa também, agora que eu me lembrei, que foi muito interessante, com medo de engasgar. De engasgar? Ela tinha medo de, assim, comer alguns alimentos mais duros, como carne, peixe também, acho que por causa da espinha, né? E ela tinha medo de engasgar. Tinha medo de engasgar, sufocar e ter um problema. E daí ela não comia esses alimentos? Aí ela não comia, ela nunca ia para churrasco, ela só comia carne em casa, com todo cuidado, sempre foi difícil. Era tudo complicado para ela. E ela tá com um bebê, e a bebê tá começando a se alimentar, e ela estava com medo de passar esse medo para a filha, de ficar com medo também. E a gente fez um tratamento, foi muito interessante, Marquinhos, porque no caso dela, a gente acessou uma memória, ela com 2 anos de idade, né? Eu estava aqui falando da mente, eu vou voltar. Só um minutinho, gente, presta atenção no que ela, sabe, no que ela está falando. De repente é um caso que você tem na sua família, não é verdade? E de repente é um caso que pode ser tratado em apenas uma sessão, né? Essa foi uma sessão também. Então vamos observar, desculpa eu cortar, só para chamar a atenção das pessoas, para que observe bem o que você está falando. É muito interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas têm esse tipo de problema e acham que não tem jeito. Né? Exatamente. Acham que tem que viver com isso. E a gente não precisa carregar esse problema assim. Muita coisa tem solução. Agora, só uma coisa, antes de continuar. Tá. Isso não tem nada a ver com religião, né? Não. Porque as pessoas... Não, eu estou te fazendo algumas perguntas. Eu sei que é pergunta boba, mas é pergunta que de leigo. E que eu acho que muita gente, de repente, falou, mas isso tem alguma coisa a ver com religião? Tem alguma coisa a ver com... Muita gente acha que hipnose não é de Deus, né? É isso? Você entendeu? Pode continuar, por favor. Eu sei que é assim. Depois a gente pode falar, assim, mais detalhadamente sobre os mitos que as pessoas fantasiam sobre a hipnose. A Legal. Então pode continuar. Então essa moça, ela tinha esse medo de engolir, e a gente foi fazendo regressão, né, através das técnicas de hipnose, e a gente acessou uma lembrança que ela tinha, primeiro que ela tinha uns 8 anos, que a mãe dela engasgou, ela viu a mãe engasgar e ela se assustou, e depois a gente voltou numa que ela se viu aos 2 anos de idade, se sentindo sufocada, acordando durante a noite, se sentindo sufocada e ficou muito assustada e chorando, só que nesse dia a mãe não vem. Então é uma coisa assim também muito pequena e muito comum de traumas que a gente vê, que às vezes que é muito comum. A criança chorar, acordar à noite e a mãe não vir e a criança se sentir abandonada. Isso às vezes gera um trauma, uma sensação de abandono. No caso dela, além disso, ela teve essa sensação de sufocamento. Então, aí ela foi assim, a gente acessar essa memória, ela chorou muito, se emocionou muito, porque ela sentiu como aquilo foi doloroso para ela aos 2 anos de idade. Porque, assim, uma coisa é a gente passar por uma situação dessas quando a gente tem 2 anos. Quando a gente é adulto, não. Passou, bebi água, né? Levantei, mas a criancinha não tem como fazer isso e não entende o que está acontecendo. Até porque nós temos outros afazeres que do dia a dia que a gente até esquece aquilo, né? Na verdade. Mas eu falo assim, ela também esqueceu, mas a diferença é que assim ficou ali uma ferida emocional, digamos assim, ficou ali uma dor. Tanto que ela carregou esse medo. E foi o simples fato da gente trazer isso para a consciência dela, a gente ressignificar essa emoção, né? Fazer esse trabalho que a gente faz com a hipnose, fez com que depois ela dissolvesse esse medo. Então, mas daí essas pessoas, elas te procuram
ela tem esse problema e ela te procura para fazer essa sessão, né? Posso dizer assim. São sessões. Mas a primeira pessoa tem que admitir. tratamento, na verdade. Exato, mas a pessoa tem que admitir, em primeiro lugar, que ela tem um problema, né? Não é isso? Sim, claro. A pessoa tem que ter essa clareza, né? E querer sair do problema, né? Admitir, acho que é o primeiro passo, e querer sair, querer deixar para trás esse problema é o próximo passo essencial. Então, mas tem pessoas que gritam por qualquer coisa, tem pessoas que brigam por qualquer coisa, e você acha que isso pode ser algo relacionado a alguma coisa da infância, alguma coisa que está vindo lá de trás? Pode ser alguma questão emocional, sem dúvida, pode ser sim. Então, quando a gente fala para a pessoa, você está precisando de um tratamento. É isso, é mais ou menos por aí. Às vezes a gente fala isso, né, numa discussão, você está precisando de um tratamento, vai fazer um tratamento, né? Vai se tratar. Né? E eu acho que é bom para todo mundo, né? Assim, e é incrível desse trabalho é que a gente nunca sabe. Assim, eu gosto muito desse trabalho porque a gente vai descobrindo as respostas dentro da pessoa. A gente nunca sabe o que vai vir. É um trabalho interessante. E é muito surpreendente. É incrível. E qual foi, assim, vamos dizer, como é que eu vou te fazer essa pergunta? Deixa eu formular essa pergunta. Independente do trauma, do assunto, que seja depressão, seja um trauma de infância, uma fobia, como é que você vai fazendo essa hipnose e vai trabalhando ela até vai regredindo essa pessoa até onde ela precisa? Ela vai por si só ou você vai incitando isso? Como é que funciona isso? Porque como eu te falei, assim, algumas coisas, muitas coisas a pessoa não tem consciência nenhuma, ela não tem a menor ideia. Exatamente. Então, você que conduz. Esse trabalho, a gente... eu vou voltar um pouquinho para continuar falando da mente, que aí você vai entender. Eu te tirei do foco? Não, mas é assim mesmo. Tá. Né? A gente vai... porque... Só para que eu vou concluir, você vai entender. Então, assim, aí a gente tem a mente consciente, que eu estava falando, né, da memória e tal, e a mente subconsciente, que é quando a gente acessa essas memórias antigas, que tem total relação com o que você está me perguntando. Tá. Então, assim, você imagina assim, que é como se tivesse uma barreira entre a mente consciente e o subconsciente, que a gente chama de fator crítico, né? E a hipnose nada mais é do que atravessar esse fator crítico para a gente entrar no subconsciente, tá? Então, quando a gente acessa uma emoção forte, é uma forma da gente atravessar o fator crítico. O fator crítico é algo que é importante para a gente. Porque senão, né, eu ia falar, Marquinhos, olha só, tem um dragão atrás de você. Você ia ficar em pânico e acreditar, né? Então, assim, a nossa mente tem que ter tem que ser analítica, tem que ser crítica, né? Tem que ter esse discernimento, senão a gente não vive, né? Mas em alguns momentos, por exemplo, você está vendo, as pessoas estão vendo um filme de terror ou estão vendo um filme romântico, você entra naquela história. Isso é uma hipnose. Porque você entrou ali, você se emocionou, você ficou com medo, você acha que, sei lá... Então, por exemplo, aconteceu comigo essa semana, estou assistindo um filme no Netflix lá e eu estou tão concentrado naquele troço, ele de repente teve uma cena... Exatamente, né? Concentrado. Mas eu levei um susto, e não era uma cena assim, tipo um cara que saiu ali de trás daquela parede, não, sabe? Uma cena assim, de frente a frente, os dois discutiram, de repente aquela cena que... Sabe, uma cena violenta, que eu levei um tremendo susto. Entendi. Sabe? Então, isso... Isso é como se atravessasse o teu fator crítico. O susto também é uma forma de atravessar. Mas eu estava hipnotizado? Quando você faz... É como se você tivesse hipnotizado, porque não está acontecendo nada ali com você. Está acontecendo, você viu uma imagem, né? E o som. E você se concentrou tanto que... Exatamente. Inclusive, o Milton Erickson, que é um dos criadores de um método específico da hipnose, ele define hipnose como foco e concentração. Uma das definições, né? Que ele tem várias. E você concorda com isso? Sim, sim, também. Porque, assim,
Você está focado e concentrado, você esquece de outras coisas, esquece aquilo ali. Quantas vezes, né? Acho que todo mundo está hipnotizado pelo celular. Né? Às vezes estão acontecendo outras coisas em volta de você e você está hipnotizado por uma mensagem, por uma conversa, por um vídeo, vídeo de gatinho. Esquece tudo ao redor, né? Exatamente, aquilo ali te puxou. Né? É um tipo de hipnose. Exatamente. É um tipo você falou a constelação então, familiar. Eu não esqueço das perguntas não, mas vamos lá. Você falou então como é que a gente trabalha? A gente baixa o fator crítico através das técnicas que eu uso. E aí eu não falo assim, agora você vai voltar. É uma forma de trabalhar, mas eu não faço isso. A gente traz a emoção e aí a mente traz a memória associada àquela emoção. Entendeu? A gente trabalha dessa forma. Porque é a emoção que vai trazer a memória. Então, no caso dessa moça que eu estava contando, né? A emoção, né? O medo de engolir, levou ela para aquela lembrança lá dos 2 anos, né? Que ela acordou com aquele sentimento, com aquela sensação de sufocado. Entendeu? Então, a mente sabe, né? O subconsciente sabe o momento que vai levando ali. É muito incrível. E quando você está fazendo uma sessão com uma pessoa, existe assim, por exemplo, você está fazendo, eu acho que eu estou usando a palavra certa, uma sessão, né, de hipnose. Sim. Por exemplo, você pode fazer uma sessão comigo e uma sessão com o Lucas, por exemplo. Sim. Ou seja lá com quem for. Sim. E existe uma diferença de pessoa para pessoa, assim, por exemplo, eu ser mais focado, mais concentrado, né? Quer dizer, você vai chegar no ponto que você quer, né? Mais fácil comigo do que com ele. Exatamente. Uns demora mais, uns demora menos, é isso? Tem pessoas que falam assim, se eu não for hipnotizável, se você não conseguir me hipnotizar, quando eu falo assim, toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Que você falou, mas auto-hipnose é diferente. Por quê? Porque a hipnose, ela pressupõe um consenso, uma concordância. Um consentimento. Um consentimento, obrigada. Um consentimento. Então, assim, você tem que querer, é consensual. Você quer passar por isso. Eu estou passando por um problema sério, emocional, e eu quero resolver. Isso está atrapalhando demais a minha vida. Eu estou com uma fobia específica e eu quero me libertar disso. Então, aí a pessoa quer passar pelo processo, então ela vai passar pela hipnose. Mas tem pessoas que ainda acham que vão perder o controle, enfim. Olha, eu vou te falar, de cada 100 pessoas que vão trabalhar assim comigo, 4 acaba que não entram. Assim, não entram, você não consegue. Mas assim, menos de 5%. Mas isso é um momento. Também não significa que se ela voltar, se ela estiver em outro momento. Porque a hipnose é natural, como eu te falei do filme, eu te dei esses exemplos, é natural. Então, assim, todo mundo é hipnotizável. Mas, como você falou, tem pessoas que entram com mais facilidade do que outras. Tem pessoas que entram... Tem pessoas, assim, que eu trabalho, né? Tem um momento que às vezes eu pergunto, é dia ou noite? Né? Quando ela está lá. Você pergunta? É dia ou noite nesse momento que você foi? Aí a pessoa fala, tá entardecendo. Agora ou tá amanhecendo. Então a pessoa já entra assim com riqueza de detalhes, sabe? Então tem pessoas que vão embora. Agora tem pessoas que têm um pouco mais de resistência, tem pessoas que demoram um pouco mais. Isso é muito pessoal, né? E tem assim, tipo, você fazer alguma pergunta para a pessoa quando ela tá em transe, né? Isso? A gente trabalha com um transe. Sim. Mas quando a pessoa está hipnotizada, ela está em transe, não? É diferente. Ela está em transe, mas não necessariamente. Tá, então vamos usar a palavra hipnotizada. Hipnotizada, melhor. Isso, prefiro. Tá. Então tá. E aí você faz alguma pergunta para essa pessoa e você já obteve uma resposta que inusitada, por exemplo, uma resposta engraçada, que não tem nada a ver. Você perguntar para a pessoa,
É dia ou noite? Ela te respondeu uma coisa completamente diferente, não? Deixa eu ver, deixa eu me lembrar. Às vezes, assim, os momentos que a pessoa chega são surpreendentes e a pessoa se surpreende, né? Como já aconteceu de uma pessoa que eu fiz hipnose, dele ficar surpreso, foi um rapaz, porque ele voltou num momento que ele tinha 4 meses, sabe? Ele estava internado no hospital. E existiu esse momento? Existiu esse momento, né? E depois ele falou, estou vendo uma luz piscando, né? Assim, acontece da pessoa se surpreender. Mas essas perguntas, elas já são, assim, muito básicas, né? Dia ou noite, a gente vai perguntando para a pessoa e se orientando, vendo onde que ela está. E a cena vai ficando mais clara, a memória vai vindo. Muito bom. Você matou um tanto de pergunta também aqui. Tem gente que acha que vai e não vai voltar, né? Tem. E como é que é isso? Foi bom ele falar. Como é que é isso? Tem pessoa que acha, né, que vai ficar preso na hipnose. A gente pode só falar só para que as pessoas entendam, o Lucas perguntou, qual foi a pergunta? Que 100 pessoas que tem medo de não voltar. A pessoa que vai que está hipnotizada e tem medo de não voltar. Essa Primeiro foi a pergunta. que a gente fala, né? Não vai voltar de onde? Porque não vai para lugar nenhum. Porque eu faço a hipnose, a pessoa vai estar ali naquele lugar. Mas eu acho que a pessoa pensa em voltar. Eu sei, outra, mas a gente né? usa isso, né? Porque assim, a pessoa ela vai entrar num estado de hipnose que é um estado natural da mente, né? Que é você sentir o cheiro de um bolo, você lembrar da sua avó. Isso é um estado de hipnose, porque você acessou uma emoção, né? É um estado natural da nossa mente, né? Ficar hipnotizado pelo celular. Então, assim, quando a gente põe a pessoa num estado de relaxamento, vai ter um momento que ela vai sair. A gente emerge, né? A gente chama de emergir daquele estado. A gente tira, a pessoa volta daquele estado, né? Mas, assim, se eu também não fizer nada, o que vai acontecer? Ou a pessoa vai dormir ali e vai acordar, ou a pessoa vai abrir o olho naturalmente. Se deixar ela lá hipnotizada, uma hora ela vai sair. Não tem. Isso é um mito. Não existe isso. Não tem. E assim, existe aquelas também pessoas... não tem essa coisa de eu vou ser controlar, eu vou te controlar. Né? Eu até brinco assim com as pessoas que eu atendo. Eu vou te dar um comando que toda vez que você, de repente, não sei, ouvir o seu celular tocar, você vai ficar com vontade de fazer um Pix de R$1.000 para mim. Claro que não, né? Isso não existe, eu não posso. Não tem como. Isso é um mito. Eu já comecei a ficar com medo dessa hipnose. Começa que eu não tenho dinheiro na conta. Isso é um mito total, gente. Assim, não tem como revelar segredo. Tem gente que pensa, você vai me hipnotizar, vou falar uma coisa que eu não quero, vou revelar um segredo. Não, nada disso. Porque é tudo assim, você está no controle. Eu falo isso, a pessoa está no controle. Quem faz a hipnose só está guiando. Então, assim, eu quero resolver meu problema, eu quero trabalhar minhas emoções, quero. Então, é só seguir as instruções. Então, que nem o GPS. Daqui a 200 metros você vai virar à direita. É só isso que eu faço. Mas quem está dirigindo o carro não sou eu. Quem está dirigindo o carro é a pessoa, é ela que está no controle. Eu estou achando engraçado porque nós estamos tratando do assunto aqui, nós estamos falando mais das curiosidades da hipnose, na verdade, né? Por causa dos filmes, né? As pessoas... Tem um filme, muita gente fala, tem aquele filme Corra, tem o filme Hypnotic também, que é da Netflix. Então, porque ele dava um comando, aí a pessoa entrava num estado, ficava totalmente controlada por ele, né? Assim, é um filme interessante, mas não existe nada disso. E tem um lance também, de repente, você vai fazer essa hipnoterapia, né? E a pessoa ficar com medo assim, de repente, eu vou revelar coisa aqui que eu não gostaria, né, de falar. Ela vai descobrir coisa minha, porque deve passar isso na cabeça de alguém, né? Sim, eu falo isso assim, primeiro. É importante que a pessoa saiba que ali é um ambiente seguro também.
Então, tem que ter uma confiança terapêutica, né? Então, se a pessoa está tranquila, está confiante em mim, for algo relacionado à terapia, tudo bem, não estou ali para julgar ninguém. Sim. Né? Agora, se não tem nada a ver com o que a gente está tratando, né? Até às vezes eu falo, não vou falar para você dizer a senha do banco, nada disso, que não tem nada a ver com o que você está tratando, eu não vou, não tem como, porque você está... Uma coisa que é interessante falar, que as pessoas acham que na hipnose elas ficam inconscientes, elas também não vão se lembrar depois do que aconteceu. Não, de jeito nenhum. Não se lembra. Você vai ficar... Não, lembra? Lembra, porque ainda mais na terapia, né? É importante se lembrar. Então, essa pessoa que você faz uma regressão, que ela volta lá, que nem essa pessoa voltou há 4 meses de idade, é isso? Sim. Né? Uhum. Ela se lembra depois? Se lembra. É importante que ela se lembre, né? Para ela entender o processo que ela passou para ela poder melhorar o que ela veio tratar. Mas essa pessoa, quando ela está hipnotizada, ela tem controle do que ela fala? Ou, de repente, ela fala, não, isso aqui eu não vou falar nada, não? Ou não? Tem. Ela tem consciência. Ela está consciente. Essa mente consciente que eu falei, ela está agindo também. Mas ela está um pouquinho menos em evidência, vamos dizer assim. Ela está menos dominante. O subconsciente ele fica mais dominante. Aí que coisa. Eu acho que... porque a gente está falando aqui, a gente está rindo, está brincando, para fazer algo mais descontraído, né? Uhum. Mas, na verdade, nós temos que lembrar que isso daí é um tratamento. Né? Ai, obrigada. A hipnoterapia... Está pintando um cafezinho. Cheirinho bom. A hipnoterapia, a hipnose, ela é um assunto muito sério, na verdade. A gente leva de uma maneira mais leve, mas, na realidade, é um assunto sério, né, doutor? Sim, então, é um assunto sério porque tem um potencial. Obrigada. Porque eu estou te perguntando de uma forma, até por uma questão da gente ficar mais descontraído, né? Mas não que a gente esteja levando esse caso na brincadeira, não é? Sim, não é, Elza? Sim, não é? sim. Você também hipnotiza aqui, então? Assim, brincadeira? Não. Tem. Inclusive, assim, você mencionou, né, que eu me formei na Omni, que é um dos maiores, o maior, né, centro de hipnose do mundo, porque realmente tem mais de 40 países, é uma escola bem antiga. Uhum. Mas, recentemente, eu fiz uma outra formação aqui em São Paulo, uma formação excelente também, que eu aprendi mais até essa hipnose que você está falando, que é a hipnose de entretenimento, que é uma outra... E como é que é isso? Esquecer o nome, esquecer número, enfim, a gente colar a mão, colar os olhos, várias coisas. É interessante. Se ficar colado na cadeira, não consigo levantar. Essa é de entretenimento. Não consegui andar, não consegui levantar da cadeira. Aí tem várias coisas legais. Então tá bom, come um pãozinho de queijo desse aí, que é aquele pão de queijo que eu falei no início, que é o pão de queijo xodó de Minas. Isso é uma delícia, viu? Tem um punhado de versão. Tem não sei se esse é o 3 queijo, que vai parmesão, provolone e canastra. É uma delícia. Tá? Aí tem o tradicional, tem um monte de versão desse pão de queijo que você vai encontrar na Casa do Açaí, viu? Da Junqueiras 484, ali pertinho da Câmara Municipal. Você vai encontrar no seu supermercado, né? Se não tiver, cobra do gerente, e vai encontrar também essa delícia aqui, ó, que é muito bom. O café caldense, que é o café que eu falei que é da nossa montanha, puro e o verdadeiro café. A kombucha você já conhecia, né? Uns falam kombucha, né? Eu falo kombucha. Né? Mas aliás, a maioria fala kombucha, né? Tem gente que fala kombucha. É o chá fermentado, ele não tem açúcar, né? Eu gosto. Não tem álcool, não tem caloria e é a opção refrigerante. De repente você não vai tomar refrigerante, não quer tomar refrigerante ou não pode, você toma a Evolivre Kombucha, você está sendo bem servido, está protegendo o seu intestino e você, né, passa a ter a sensação de bem-estar, né? É uma ótima opção para você ao refrigerante, né? Come aí seu pãozinho de queijo, né? Que nós estamos com esse podcast aqui com esse assunto, um assunto bem interessante, né?
Lá no Rio de Janeiro o pessoal gosta de pão de queijo, não? Gosta muito. Você está há quanto tempo morando aqui? Você veio para cá em 2017, você falou? Mas bem no finalzinho de 2017. Então, assim. já para 2018, para 2004 anos. 4 anos. Aí dá uma saudade de pegar uma praia, né? Mas sempre que eu posso eu vou, visito meu pai. Minha mãe veio morar aqui também. Meu pai mora lá e assim... Você pode falar mais direcionado para mim? Sim, claro. Amigos, família, sempre que posso eu tô lá. Bom, aqui, olha, as sessões para resolver o caso. Então, fala aqui, ó, traumas, bloqueios emocionais, medos, fobia, compulsão alimentar, procrastinação. Compulsão alimentar, já tratei uma pessoa assim. E como é que é isso? Depois eu como mais, assim, quero comer, mas pode senão comer, não fica à vontade. Porque assim, fica difícil, mas eu vou daqui a pouquinho fica pegar tranquilo. mais, que eu gostei muito, realmente. Muito bom. Esse veio para você, meu. Obrigada, vou comer. Então, a gente faz tratamento de compulsão alimentar, que tem resultados muito bons também, pessoas que... A gente vai... o legal da hipnoterapia é que a gente trata a causa. Às vezes tem pessoas que me procuram, não muitos, mas assim, existe um recurso, um trabalho terapêutico com hipnose, que eu não costumo fazer, que é o balão gástrico hipnótico. Eu não costumo trabalhar assim, porque eu gosto mais de fazer um trabalho indo na causa, trabalhando a causa da compulsão. Não fazendo algo que a pessoa vai ficar mais saciada, né? A gente faz uma hipnose para a pessoa ficar mais saciada, mas é mais interessante descobrir o que está causando isso, né? De onde começou essa compulsão. E a partir daí você faz a hipnoterapia. Eu já fiz algumas vezes e deu um resultado muito bom. Isso, bom, lógico, nós falamos de caso. Cada caso é um caso, né? Sim, e cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa e tem assim, aquela causa para desencadear a compulsão alimentar. Cada pessoa tem a sua... E normalmente, até porque as pessoas saibam, né? E de repente a pessoa queira te procurar, que nós vamos passar depois, né, onde falar com ela, consultório, para que você possa procurar e fazer esse tratamento, se for o seu caso, né? Acho que vai ser legal. Se conhecer alguém também. Exatamente. Nós vamos falar disso no final, para que você fique bem aí para você entender. Quando nós falamos aqui em compulsão alimentar, né, e vai de caso para caso, mas a média de tratamento para um caso desse é de quanto tempo? De resultado, estou dizendo. Ou não tem? Qual a média de resultado? De sessões? Muito parecido com todos os outros. A gente coloca uma média de 3 sessões. Às vezes pode ser uma, às vezes pode ser 2. Qual o tempo de duração de cada sessão dessa? Essas sessões, elas são longas. A gente faz um trabalho ali que costuma durar umas 3 horas. Tudo isso? 2 a 3 horas, E a pessoa fica hipnotizada esse tempo todo? Porque assim, dependendo até da idade da pessoa, né, são muitos eventos que a gente vai fazendo essa regressão, são muitos eventos que causaram aquele trauma, aquela dor, aquele problema, a compulsão, enfim. E aí a gente vai trabalhando cada evento, né? A gente trabalha assim. E você falou, tem um assunto aqui que é a procrastinação, né? Também. Que eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso daí, né? Acho que eu tenho, o moço ali tem bastantinho, né? Todos nós temos. Claro né? Que tenho. Então, mas... Todo mundo. Como é que se trata isso? Porque eu sei que eu sou meio procrastinador, né? Tô sempre, depois eu vou resolver isso aí. Já fui mais, agora eu sou mais. Então, normalmente a gente fala que a pessoa que procrastina eu já tratei falta responsabilidade, mas não é bem assim, né? Não, é um bloqueio, né, emocional também, né? Alguma dificuldade que a pessoa tem com relação àquilo ali, às vezes é algo que causa medo também, né? Ansiedade também. Ansiedade, exatamente. Porque vezes a ansiedade é tanta que a pessoa acaba, né,
deixando aquilo para depois, porque aquilo causa muita ansiedade. Então é uma forma de se proteger. Porque às vezes você tem que fazer... Tem várias causas. Né? Você tem que resolver determinado problema. Isso já aconteceu comigo. Aquilo causa uma angústia tão grande que você fala... Você fala, não, eu não vou mexer com isso hoje não, amanhã eu vejo isso, vai. Pelo amor, me deixa descansar, amanhã eu vou resolver isso. Né? Aí amanhã você teve que ir no banco, você foi não sei aonde, alguém te ligou, não deu para ir. Aí quando você vê, já não fez. Vou fazer o seguinte, a semana que vem eu vou resolver isso. E aí vai procrastinando, vai deixando para lá. Isso tem um tratamento para isso? A gente trata também, a gente descobre a causa, né? O que está causando emocionalmente isso. Porque a nossa mente, né? O nosso subconsciente, como eu estava explicando antes a mente, né? Ele tem uma função de proteção. Então, assim, as nossas emoções, elas servem para nos proteger, elas vêm para nos proteger. Então, isso está protegendo a gente de alguma coisa. Peraí, as emoções... A emoção é uma proteção. Esse comportamento de procrastinação, esse comportamento, às vezes, que a gente não quer, ele serve para proteger. Ele tem uma função positiva também na nossa vida. Tem uma função positiva. A procrastinação? Sim, tá protegendo, né? Essa coisa, deixa para depois, de uma certa forma, você tá se resguardando de passar por aquele aborrecimento. Depois eu vejo isso. Então, é uma proteção. Tudo a gente sempre, é uma coisa que nas minhas sessões eu sempre pergunto, a gente sempre tem um ganho secundário com tudo. Às vezes pode ser uma atenção que você recebe, né? Pode ser tanta coisa. Às vezes a pessoa está num processo de depressão por causa do trabalho, mas ela conseguiu se afastar do trabalho. Será que ela vai querer resolver essa depressão? E você acha que ela poderia resolver essa depressão causada pelo trabalho? Ela teria condição, através de um tratamento, o tratamento de hipnose, sim, a hipnoterapia, ela poderia resolver isso trabalhando? Ou ela realmente precisaria afastar, fazer o tratamento e depois voltar? O que acontece? Porque a terapia, né? Porque existem fatores externos à terapia que precisam ser resolvidos muitas vezes, né, de uma forma prática. Né? Não é só a gente tratar o emocional, mas às vezes a pessoa está passando problema no trabalho, um ambiente que não está bom para ela vai tratar o emocional, depois ela volta para lá para fazer tudo igualzinho, de repente alguma coisa ela precisa resolver ali. Né? Alguma coisa ela tem que... no campo profissional, né? Resolver ali naquele ambiente, às vezes é um conflito, alguma relação que não está boa, alguma coisa ali que não está funcionando bem, o chefe, enfim. Então né? ela tem que... Foi bom falar isso. Uma vez eu tratei uma pessoa, estava vindo num processo de estresse muito grande e tal, e aí ele tinha um problema no trabalho com o chefe. Olha só, a nossa mente é incrível. Ele tinha um problema no trabalho com o chefe e a gente fez o trabalho com a hipnose, a gente fez uma regressão e a gente sempre trabalhando com a emoção que está associada àquele problema. E aí a gente voltou no momento que ele tinha, sei lá, acho que 6 anos de idade, e ele viu um chefe do pai brigando com o pai, que foi na casa dele. Na verdade, não era um chefe, era um patrão. Na casa dele, foi brigar com ele, tiveram uma briga feia, que teve até uma agressão, o pai chegou a ser hospitalizado. Aquilo criou um trauma para ele. E é um trauma de infância, na verdade. Então, assim, ele tinha um medo exagerado daquele chefe, porque aquela figura fez aquilo com o pai dele. Entendeu? Isso ficou guardado na mente dele. Sabe? E a partir daí, depois desse tratamento, dessa hipnoterapia... ele teve uma compreensão diferente, aquilo ali, tipo, que a gente fala, né, virar uma chavinha. Virou uma chavinha. É uma percepção e daí ele continuou trabalhando naquele local, com essa pessoa, sim, sendo subordinado a essa pessoa, tranquilamente. Sim. Que legal, né?
Creio que até assim, ele não, depois até não voltou, mas ele relatou Mas teve que a estava compreensão. bem. Ele falou que estava muito bem. Então, a situação se amenizou, se resolveu. Sim. Um outro assunto que eu estava vendo aqui, que muita gente sofre também, que é a insônia, né? E isso pode ser tratado com hipnoterapia. Você pode falar um pouquinho para a gente disso? A insônia pode ter várias causas, inclusive físicas, né? Inclusive de hábitos também. Mas quando ela tem origem emocional, geralmente está ligada à ansiedade. Geralmente a pessoa fica naquela pensamento repetitivo que não para de pensar, aquela preocupação com o dia seguinte, preocupação com o que fez, com o que não fez, com o que tem que fazer. Então, assim, a auto-hipnose, nesse momento, ajuda muito e também trabalhar a causa dessa ansiedade, né? A gente trabalha muito com a áudio de auto-hipnose também, que é muito bom para relaxar. Então, a pessoa vai relaxando, vai desviando o foco daqueles pensamentos, porque a pessoa, na verdade, ela entra numa hipnose, porque ela entra naquele estado de preocupação na hora de dormir, e ela se acostuma com isso, né? E me diga uma coisa, porque a hipnose, existem os tratamentos convencionais, né? Para todas essas, para tudo isso que nós citamos aqui, os traumas, os bloqueios, a fobia, e qual é a diferença? Claro que existe a diferença, vai dizer se quiser, qual a diferença de tratamento e eficácia também da hipnose relacionada a esses tratamentos convencionais, para essas, não sei se eu posso chamar de males, né? Para esses traumas, essas fobias. Olha, depende da situação, né? Se você falar, por exemplo, de uma depressão, então a pessoa, o que é o convencional? A pessoa tomar um antidepressivo. Isso. A pessoa fazer um tratamento com esse tipo de medicamento. Ele ajuda muito, é muito isso através de um psicólogo, né? Um psiquiatra. Um psiquiatra. Né? Um médico que vai prescrever essa medicação. Tá. Assim, a gente pode fazer um trabalho complementar para a pessoa não precisar... para a pessoa tratar o emocional, né? Para a pessoa descobrir a causa, porque o remédio, ele não está tratando a causa, ele a diferença trata mais o físico, o sintoma. Né? O sintoma, isso. Ele trata, assim, o que a pessoa está sentindo, mas ele não vai ali melhorar a causa, ele não vai modificar a causa. Então, quando a pessoa, através de um trabalho desse, né, ela se conhece mais, ela desenvolve o seu autoconhecimento, ela entende o que aconteceu com ela entende as emoções dela, e ela consegue ressignificar as emoções, ela tem condição de resolver o problema de uma maneira diferente, efetivamente. Tá. Né, de uma forma eficaz. E você, como hipnoterapeuta, você já foi hipnotizada? Você já procurou um profissional dessa área? Já? Inclusive, assim, é muito importante falar que eu já fui muito, muito tímida. Muito envergonhada. Por isso que eu me especializei em fobia social, né? Muito envergonhada, com muita dificuldade de falar em público. Acho que ia ser muito difícil estar aqui, por exemplo. Você acha? Muito difícil estar na TV ao vivo. Muito difícil falar para um público. Assim, era muito difícil para mim. A hipnose me ajudou muito nisso. Você é uma pessoa tímida, não, né? Não, eu não me considero assim, mas antes eu tinha uma dificuldade, um medo de me expor. Eu tive muito isso. Assim, medo mesmo. Assim, às vezes, já aconteceu 2 vezes de eu ter que sair de um lugar que eu precisava me apresentar. Um curso. Eu precisava falar, meu nome é Elza, eu sou advogada, tenho tantos anos, tal, sou mãe. O básico, né? Eu tinha vergonha de fazer isso, tímida. Eu saí, quando estava chegando a minha vez, eu saí da sala e eu não consegui voltar. Quer dizer, é uma fobia, quer dizer, um medo inconsciente, irracional. O que tem de ameaçador nisso?
aparentemente nada, mas para mim eu ficava toda vermelha. E a hipnose me ajudou muito. Então, mas Hipnoterapia. você sabe que aconteceu comigo o seguinte, no meu início lá atrás, tal, eu me deparei numa festa, passava de 15 mil pessoas, de 15 a 20 mil pessoas, sei lá, e eu tinha que apresentar aquela festa. Eu pensei que meu coração fosse sair pela boca. Eu me lembro direitinho, naquela noite, foi a primeira noite da festa, isso aconteceu aqui em Poços. Eu fui apresentar uma dupla que chamava Pena Branca e Chavantinho. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse cara? E era só apresentar. Eu ia apresentar, subir na palma, gente, boa noite e tal, aquela apresentação de festa. Mas aquele povo... eu era novo de microfone, mas não era assim de 1 mês, 2 meses. Né? Já tinha uma bagagem. Mas quando eu subi, que eu vi aquela multidão, eu falei, meu Deus, o que vai ser o fim de mim? Daí eu me lembro que chamei o pessoal da secretaria e falei, eu quero conversar com o pessoal da dupla. Mas você quer conversar o quê? Eu falei, eu quero conhecer os caras. Eu quero saber, eu queria saber como é que você quer que eu te apresente. Eu quero saber que... Aí comecei a conversar com os caras, mas eles me deixaram tão à vontade. Ah, que bom. Eles me deixaram tão à vontade que eu entrei como se eu estivesse conversando na sala da cozinha conversando na cozinha da minha casa. Entendeu? E dali pra frente eu notei o seguinte, eu nunca mais subi num palco, né, ou fui para um microfone sem antes conversar. Você viu que nós conversamos antes aqui, não é? Sim. Por quê? Justamente nós temos que dar uma alinhada, né? Quebrar o gelo. Então eu cheguei e falei, olha, meu nome é Marcos, eu sou da rádio tal, e eu vou apresentar aqui, vocês gostariam de como que vocês gostam né, que seja apresentado e tal. O cara falou, meu amigo, a festa é de vocês, nós estamos aqui para cantar, para fazer o que você pedir. E começamos a conversar e tal, papapá, e foi assim. Então, eu não tive mais esse tipo... Você desenvolveu um método de se tranquilizar e que não deixa de ser um método de auto-hipnose, porque você falou como se eu estivesse na cozinha da minha casa. Olha que interessante. Porque eu fiquei muito à vontade. Esse estado emocional, né? De estar à vontade. Você criou esse estado ficando à vontade ali com eles. Né? Você quebrou aquele estado de medo. Então, aí vem o domínio, né? Porque quando você enfrenta, principalmente numa festa, então você está sujeito a qualquer coisa ali, né? A pessoa que bebeu, ou que faz graça. E teve um lance que eu fui, que um patrocinador meu era patrocinador da festa. Então eu fui para fazer um sorteio de televisão, de um monte de coisa. Sei. E faltavam alguns minutos para a festa. Eu me lembro que era a Banda Beijo. Eu sei que a Cláudia Leite era a Banda Beijo. Acho que a Cláudia Leite tinha acabado de sair da Banda Beijo e entrou. Era a Cláudia Leite. Eu sei que não era a Banda Beijo, Lucas? Não me lembro. Não era, então era outra pessoa que estava trocando a vocalista da banda. Sim. Bem, de qualquer maneira, eu subi no palco e aí o pessoal da banda, do show, né? Da produção do show, falou, olha, só que não pode demorar muito, sabe por quê e tal. Eu falei, não, é um patrocinador, eu preciso subir lá. E daí é coisa de 5 minutos. Falei, não, tranquilo, eu tô pensando que você ia demorar meia hora. Falei, não, é 5, 10 minutos no máximo. E quando eu subi, que tem uma música tocando, inclusive da banda. Sei. E eu já tinha conhecido a vocalista da banda, né? Quando eu subi no palco, que eu pedi pro pessoal um pouquinho de atenção, tinha uma turma embaixo do palco, assim, e teve um cara no meio da turma que virou para mim, todo mundo ficou quieto, o cara virou para mim e fez assim, tchau, para que eu saísse do palco. Atrapalhando. Então, daí eu falei, olha gente, toda festa tem um monte de gente bonita, um monte de tratar. Hoje nós estamos recebendo aqui falando de tal, que é a nova vocalista da banda, e tem o bobo da festa, o bobo já chegou aqui. Ele levou uma vaia, o cara, aí eu ganhei o palco. Fiz o meu sorteio,
Né? O cara apresenta a banda, apresentei a banda para eles e saí por cima. Mas até aí, se eu não tomo a rédea ali, não sei o que me deu na hora ali, eu fiquei tremendo com o que o cara fez. Né? Você se perde. Mas você não deixou se levar. Mas isso, não sei se eu chamo isso de fobia, mas é uma coisa, é uma situação difícil. Né? No caso, foi forte, né? Assim, você conseguiu. Eu fui forte porque era o meu trabalho naquela hora. Eu não podia. O que eu ia fazer? Soube ser firme ali e contornar a situação. Eu acho que a gente sempre tem essa capacidade. É que o problema é que quando você está nesse lugar da fobia, você não acredita nessa capacidade que você tem. Que todo mundo tem, na verdade. Todo mundo tem essa força. Então, você tem que acreditar. Eu vou me conectar com essa força que eu tenho e vou conseguir resolver. Né? Você sair da posição de vítima, que a gente fala muito. Sair da posição de vítima. Eu tenho condição de agir, de fazer, de ser bom no que eu faço, né? de contornar um problema. Eu consigo sim, por que não? E você hoje não tem nenhum problema, porque pelo menos aqui não, né? Na televisão eu vi também, nenhum problema de enfrentar microfone, multidão, etc e tal, né? Hoje em dia é bem mais fácil. Como eu te falei, a hipnose me ajudou muito. Eu já me trabalhei na hipnose com isso. É um exemplo, né? Já me trabalhei na hipnose com isso. E assim, é interessante mencionar também que você falou muito de problemas emocionais, mas alguns problemas físicos, aliás, qualquer problema físico que tenha origem emocional, a gente trata com hipnose também. Gagueira é um clássico para se tratar com hipnose. Sim. Mas, então... Sim, mas assim, por exemplo, dores crônicas que a pessoa às vezes fica anos e não descobre a causa, e a causa é emocional. Fibromialgia, muito comum. Gastrite, já tratei. Pessoa que eu tratei com gastrite, ela tinha gastrite, começou a sentir os sintomas, né, o desconforto da gastrite. Aí ela foi ao médico, tinha uma esofagite, gastrite leve. Ela fez a endoscopia, aí se tratou com medicamento. Os sintomas não passaram. Ela voltou no médico, fez a endoscopia de novo. Estava ali, o diagnóstico é que ela já não tinha mais nada, já tinha resolvido ali, não tinha lesão. Aí o médico falou para ela, olha, você tem que procurar uma psicóloga, alguém, porque o seu problema é emocional. E aí a gente tratou e realmente ela conseguiu ficar bem, melhorar. E ela ficou bem da gastrite porque tinha uma causa emocional. E ela ficou completamente curada. Sim. Né? Sim, porque... parou depois de um tempo, ela conversou com o médico, ela viu que ela podia suspender a medicação. Que legal. E ela tinha uma restrição alimentar. Ela começou... Até o cafezinho ela não podia tomar. Até o marido dela me agradeceu. Falou, nossa... Tomei um café com a minha esposa hoje, depois de muito tempo. Que eles gostavam nessa coisa de à tarde tomar café. Poxa vida. Hein? O Lucas citou ali a gagueira. Gagueira. E é possível? Assim, não de sarar, mas de curar completamente? Sim. Dizem, assim, um hipnoterapeuta que desenvolveu esse trabalho, né? Porque a Omni, essa escola que eu estudei, ela veio da hipnose que foi desenvolvida por médicos, né? Que eram ensinada para médicos, né? Inclusive a hipnose também é usada para anestesia. Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos voltar para a gagueira. Então, assim, quem tratou muito a hipnose, quem usou esse tratamento muito com gagos, né? Que foi o Dave Elman. Ele percebeu, esse americano, ele percebeu que a gagueira está muito relacionada com o choro reprimido. Então, assim, tanto que ela é bem mais comum em homens. Você quase não vê mulheres gagas. Verdade. Né? Então, assim, muito... Engole o choro, menino. Isso é uma causa de gagueira. Assim. Tá brincando. Assim, ele observou. E tem o tratamento com hipnose. É só você voltar ali, e essas soltar pessoas... a emoção. E o cara que é gago,
Mas quando canta não é gago? Não sei se eu não sei se estou te pedindo. Talvez seja um coisa... canal para ele consegue soltar ali, se expressar, botar para fora. É isso que ficou reprimido enquanto ele canta. Provavelmente é isso. Uhum. Qual que é o outro caso que você falou? Depois nós vamos para esse. Da anestesia. Isso. Anestesia também com hipnose, tanto em parto, que é muito utilizada, em cirurgias. A hipnose também ela é muito utilizada para acelerar processo de cicatrização, para melhorar queimadura. Tem estudos assim que comprovam isso. Eu tenho cheio de perguntas aqui. Tabagismo também é possível? Vícios também. Tem muitos. Tem dependência química também? Não? Sim, tem muitos famosos atores americanos, né? Que conseguiram parar de fumar com hipnose. Com hipnose? Que legal. E dependência química também. Mas é aquilo, né? Às vezes, assim, tem pessoas que me procuram. Eu quero tratar o meu filho, eu quero tratar meu marido. E assim, aí é complicado. Dá muito certo quando a própria pessoa vem, quando a própria pessoa quer, ela está cansada daquela vida, ela quer a autoaceitação, em primeiro lugar, né? Exatamente. Autoaceitação e autorresponsabilidade. Sim, claro. Eu quero assumir que eu tenho esse problema, que é o que você falou, né? Uhum. Eu tenho esse problema e eu quero sair disso. Né? Então, a pessoa decidiu. Aí ela consegue dar esse passo. Né? Tanto no alcoolismo, como no tabagismo, né? E a questão das drogas. Então, assim, mas é muito importante quando a própria pessoa busca. Porque quando, às vezes, é para um outro, né, é mais difícil. Mais alguma pergunta aí, moço? Não. Eu só ia perguntar, você falou de auto-hipnose, já tem alguns áudios, você tem áudio disponível na internet, alguma coisa que as pessoas possam utilizar para isso? Ou algo que você indica alguém? Eu não tenho áudio. Eu não entendi a pergunta dele. Ele perguntou sobre auto-hipnose. Tá. Auto-hipnose. E aí ele perguntou se eu tenho áudio de auto-hipnose. Então, assim, eu trabalho muito com áudio de auto-hipnose, mas eu faço, assim, personalizado para os meus clientes, para as pessoas que me procuram. Então, eu tô com um problema tal. Então, a gente faz, eu falo o nome da pessoa, eu faço muito assim. Eu não tenho, mas tem muitos vídeos no YouTube. Eu recomendo do meu professor, Rafael Baltresca. Muito bom. E ele tem um canal no YouTube que é O Hipnólogo. O Hipnólogo. O Hipnólogo. Ele está muito na mídia também. Quem entrar vai ver que ele já teve vários programas da TV. E ele tem áudios de auto-hipnose para relaxamento, para insônia, para parar de fumar. Tem áudios bem interessantes dele. É um canal grande, tem mais de 600 mil inscritos. Vale a pena conferir. Bem, gente, nós estamos falando aqui com Elza Weiss. Ela é hipnoterapeuta, né? A gente riu, brincou, porque quer fazer uma coisa bem descontraída, né? Para passar isso para vocês, mas é um assunto sério, né? A hipnoterapia é um tratamento através da hipnose, né? Sim. Então nós dissemos aqui, nós podemos dizer que a hipnoterapia é uma ferramenta da hipnose. Sim. E ela vai passar. Você quer acrescentar algo mais que você acha que poderia acrescentar? O que eu gostaria de dizer, assim... Para a informação, né? Eu acho que as pessoas devem acreditar que tudo tem solução, né? Ninguém precisa ficar preso num problema, ninguém precisa se identificar com um problema. As pessoas falam muito assim, eu sou ansioso. Ninguém é ansioso, né? Está ansioso, Estamos em alguns momentos, sabe? Então, assim, não se identifique com o problema e, tendo um problema, procure ajuda de um profissional. Às vezes a gente não consegue resolver sozinho. Tem solução, sabe? Vale a pena investir numa solução e não ficar carregando uma dor. Muito bom. O teu consultório fica onde? Eu trabalho lá no Yoga Shanti, que é na Rua Amapá. Rua Amapá, Jardim dos Estados? Jardim dos Estados. É a Rua do Recanto Japonês. Tá, como é que chama?
O nome do espaço é Yoga Shanti. Yoga Shanti. Lá tem aulas de yoga, tem outras terapias. Eu trabalho então a pessoa lá. pode te procurar lá. Pode me encontrar lá, que eu e faço você tem atendimento também lá. nas redes sociais, né? Tem o meu Instagram, Você pode passar, por favor. que é @Elza Vaz Leite Cassaro. É Elza Vaz Leite Cassaro, é o meu nome todo. Sim. E mais alguma outra plataforma? Tem meu site, que é elzavaz.com, tem elzavaz.com.br, tem os dois. Tem esses 2 domínios, tem meu site, que eu falo lá, explico sobre hipnoterapia, explico sobre constelação familiar, tem o meu endereço, tem meu WhatsApp. Pode passar tudo que você tiver à vontade, porque eu espero que as pessoas te procurem, né? A intenção nossa é 359995 8040. 35995 995 8040. Muito bom. Elza, eu quero agradecer a tua companhia. Você quer acrescentar algo mais? Tá tudo bem? Ficou bom assim? Porque assim nós podemos comer o nosso pão de queijo, né? Sim, eu quero comer o pão de queijo. Eu quero agradecer a tua companhia nesse podcast também. Nosso aqui. Eu quero agradecer muito a oportunidade de falar sobre esse trabalho que realmente as pessoas ainda acham muito. Tem pessoas que acham, né, que tem essa questão, esse lado religioso, né, que não, né, tem um pouco de preconceito, mas não é. É uma ferramenta maravilhosa para ajudar as pessoas a se livrarem, a viverem livres, viverem bem, assim, superarem traumas, fobias, problemas emocionais diversos. Isso, tá vendo? Ela tem o Instagram, para falar sobre isso. Tem o Instagram, né? Vamos repetir? Sim, tem Instagram. Tá no YouTube? Tem. YouTube eu ainda não tenho. Em breve. Tá, tudo bem. Mas Instagram tem o site, tem o Instagram, tem esse WhatsApp, pode falar comigo, né, para marcar. Tem Facebook também. Bacana, muito legal, tá? Elza, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazerão te conhecer. Tem TikTok também. Isso, o TikTok tem tudo, então. Né? Foi um prazer grande conhecer você e a gente poder bater esse papo, você esclarecer um pouquinho aqui pra gente sobre hipnose e sobre hipnoterapia, né? Muito obrigado. Viu? Obrigada, eu que agradeço. Obrigado a você também que ficou com a gente, espero que você tenha gostado, né? Nós vamos voltar aqui na próxima quinta-feira com mais um podcast, sempre com os nossos patrocinadores, o Pão de Queijo Xodó de Minas, né? E o Café Caldense, e também Evoluive Kombucha, o chá fermentado que dá um dia a dia, né, de muito bem-estar para todos nós, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. A gente se fala na próxima quinta-feira. Obrigado, Elza. Obrigado, Lucão. Fica em paz, vai na fé e até a próxima quinta-feira com mais um Café com Manteiga. Até lá. Gente, nós já tínhamos encerrado o programa e resolvemos voltar. A gente estava batendo um papo aqui, tomando um cafezinho com um pãozinho de queijo. Resolvemos voltar e nós vamos... A Elza vai fazer aqui uma demonstração. Nós vamos fazer uma hipnose, né? Porque nós falamos tanto de hipnose, vamos realmente fazer uma hipnose de entretenimento, né? Para você sentir isso. Na prática, para sentir como é que funciona, para você ver que não é nada de controle da mente, né? Que ninguém vai controlar ninguém, e para funcionar vocês têm que querer, né? Exatamente. Então tem que querer, e vocês querem, né, passar pela experiência. Vamos fazer. Nós fizemos, pô. Vamos ver como é que funciona isso. Quem vai ser hipnotizado? Eu ou o moço? Nós, os dois? Vamos os dois. Ah, meu Deus. Você aí, já foi hipnotizado alguma vez? Ela sabia, né? Contar a história. Do jeito que eu falei, né? Da hipnose natural, a hipnose pelo celular, pela TV, pelos filmes, né? Que a gente vê propaganda, acaba que hipnotiza muito, né? Então, acontece naturalmente todos os dias. Aí sim, acredito que muita gente foi. Então. Mas a hipnose mesmo, ou de palco, né? De entretenimento, ou terapêutica. Você sabe que você está falando de hipnose pelo celular. Vou te contar uma história rapidinho aqui.
A moça descendo ali a rua Assis Figueiredo, né? Ela, no celular, ela caiu, verdade isso, ela caiu sentada, E continuou, ela como se não tivesse caído, continuou, saiu andando normal. Meu Deus. Eu vi isso na rua. Quer dizer, estava hipnotizado. 300% hipnotizada, diga lá. Vamos E aí, lá. o que eu tenho que fazer? Então vamos lá. Primeiro, Tirar o óculos. então a gente vai primeiro fazer só um exercício simples, rápido, né? Um exercício bem... Pode puxar? Pode. Puxa pro teu lado, para onde você quiser. Então, para poder aqui ter a mão livre para você ver. Então, vocês vão ver aqui, eu vou fazer só assim, fechando as mãos, deixando esses 2 dedos aqui, os indicadores, né, esticados. Uhum. Muito bem. Então, unindo bem as palmas das mãos, vocês 2, né? Sabendo que hipnose, a gente precisa de concentração. Você está concentrado, Marquinhos? Tô tentando. E você também, concentrado aí. Então vamos lá, bastante concentrado. Então eu vou pedir para vocês abrirem os dedos assim, em V. Isso, muito bem. E vocês vão fechar os olhos e vão perceber, pode fechar os olhos, todos dois, vão perceber que os dedos, eles vão se aproximando cada vez mais. Vocês podem tentar não deixar os dedos se aproximarem, mas eles vão se aproximando. Acho que alguém já colou os dedos aí. E eles vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. E aí, podem abrir os olhos. E aí, ó, tá mais próximo, Marquinho, e ele já colou os dedos. E aí, perceberam como é que o poder da mente funciona? Eu falei para vocês deixarem os dedos irem se aproximando, eles foram se aproximando. E para vocês tentarem evitar que eles se aproximassem, mas eles foram fechando, fechando, fechando. Muito bem. Esse é só um primeiro, assim, para vocês sentirem. E aí eu vou fazer um outro que dá até para as pessoas fazerem também, que estiverem ouvindo, mesmo que não estejam vendo, que é o seguinte: a gente vai imaginar, vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vou fazer de frente para a câmera para que as pessoas, esse dia devia ter feito de frente para as câmeras, mas vou fechar os olhos. Fechar os olhos e aí vocês vão visualizar um limão. Um limão. Vocês estão na casa de vocês e vocês visualizam que vocês vão na cozinha, onde vocês costumam guardar limão, e vocês vão pegar um limão e vão cortar esse limão, pegar uma faca afiada, e vocês vão ver que esse limão é bem suculento, e vocês vão percebendo que aquele caldinho do limão, aquele suco, ele vai descendo ali enquanto vocês cortam, e vocês vão percebendo esse suco descer, e vocês pegam um copo e vocês espremem esse limão no copo, e eu quero que vocês me digam assim, qual a sensação, quem sentiu a saliva diferente, conseguiu perceber talvez o cheiro do limão. Eu senti algo aqui. Pois Um a pouquinho, gente de leve, sente bem de leve. um pouquinho aqui, né? De leve. Isso é para mostrar assim como é que a imagem já produz sensações físicas, né? Até eu comecei a imaginar, também sentir a minha saliva. Então, assim, a imagem já produz sensações físicas, mesmo que para o cérebro não tenha diferença entre o que é real e o que é imaginário. Então, assim, a sensação vem, o sentimento vem. E vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Só uma demonstração rápida, né? Então, eu vou pedir para vocês esticarem as mãos, assim, entrelaçarem os dedos. Que para mim está um pouco ruim. Estou com o microfone aqui.
estrela Mas saindo tudo bem, dele. vamos lá. E aí vocês vão virar os dedos assim pra fora. Isso. Não sei se pra você tá bom ou pra você tá melhor, né? Então vocês vão fechar os olhos aí e vão imaginar que começa. Junta bem aí, Marquinhos. Junta bem. Começa a imaginar que tem uma cola. Deixa eu tirar esse microfone. Tá, melhor. Começa a imaginar uma cola que vai descendo aí do teto. Uma cola imaginária aí que ela começa a grudar os dedos de vocês, e vocês vão sentindo cada vez mais essa cola, a textura da cola. Vocês conseguem até ver a cor dessa cola, se ela é branca, se ela é amarelada. Vocês que sabem a cor que ela tem. E ela vai cada vez mais colando os dedos de vocês. E vocês vão sentindo que ela vai grudando, grudando. E vai endurecendo, endurecendo, endurecendo e vai secando, secando, secando. Muito bem. E os dedos ficam bem grudados, bem grudados. E agora vocês vão, aí de olhos fechados, tentar desgrudar os dedos. E quanto mais vocês tentarem, isso. Marquinhos já foi. Ai. E ele? A cola dele foi melhor que a sua. A sua acho que estava meio fraca. Ai, pelo que o pessoal não vê, né? Você aí. Mas o dedo grudou. É que a dele estava melhor. Eu acho que ele ficou com fome. Sim. Não faltou concentração. Mas é assim mesmo. A hipnose acontece mais fácil, como a gente conversou, para alguns. Para outros é um pouco mais difícil, né? Por isso que a gente costuma fazer esse trabalho com muitas pessoas, né? Porque algumas... porque tem uns que, como eu falei, né? Outros pode acontecer com outras pessoas. Porque a hipnose a gente tem que seguir as sugestões, né? Tem que acreditar que aí a mente cria aquilo como criou do limão, e aí você realmente sente como se você não conseguisse desgrudar. Eu achei interessante essa. Foi uma pena que eu não virei para a câmera, mas essa do dedo, né? Que realmente eu não consegui manter o dedo nessa posição. Ele foi fechando, e eu não conseguia. Interessante, muito interessante. É isso aí, uma pequena demonstração. É isso aí. Para as pessoas entenderem mais. Gostou, Lucas? Então tá bom, e tá a gente ótimo. pode fazer mais coisas, né? A gente pode também trabalhar com relaxamento, trabalhar com sugestões positivas, para as pessoas se sentirem bem, se sentirem energizadas, se sentirem felizes. Legal. A gente vai trabalhando assim também, né? Assim, é o que eu mais faço. Muito bom. Isso, tanto é que lá diz, né? O papel é ajudar as pessoas, né? Muito bom. Sim, ajudar. Matamos a charada? Então agora, abraço. Até a próxima quinta-feira. Obrigado. Obrigada. Obrigado, então. Até mais.